Ninguém percebeu que ele não perguntou por quê. Eles pensaram que silêncio significava ignorância. Você precisa se afastar um pouco. A enfermeira não olhou para ele quando disse isso. Seus olhos permaneceram fixos nos monitores, no soro, no paciente da cama 7. Marcos deu um passo para trás. A mão da filha apertou seus dedos com mais força. Mais longe, por favor. Ele deu outro passo. Riley não o soltou. A enfermeira finalmente olhou para ele. Uma avaliação rápida. Roupas de zelador, mochila, olhos cansados. E voltou para sua ficha. Ela fez uma pequena anotação. Marcos a observou escrever sem perguntar o que estava escrito. Senhor, o senhor realmente precisa. Ele está bem, interrompeu outra enfermeira, passando com um carrinho de medicamentos. Apenas mantenha a criança quieta. Riley já estava quieta. Ela não tinha dito uma palavra desde que chegaram. Marcos mudou o peso de um pé para o outro. O aperto de Riley permaneceu firme. Ele não perguntou por que precisavam se afastar. Ele não perguntou quando poderiam avançar novamente. Ele simplesmente se moveu para onde a linha invisível parecia estar e ficou ali, a pequena mão da filha na sua, ambos observando os números no monitor subirem e descerem. Ninguém percebeu que ele não perguntou o porquê. O pronto-socorro do County General tinha um ritmo específico. Marcos o havia aprendido nos últimos 40 minutos. Os médicos entravam com propósito. As enfermeiras se moviam com eficiência. Familiares, os certos, ficavam perto das camas, faziam perguntas, recebiam respostas. Outros ficavam onde Marcos estava, à margem, esperando que lhes dissessem o que lhes era permitido saber. Com licença. Um residente passou por ele sem esperar por uma resposta, indo em direção à paciente na cama 7. A mãe deles, a mãe de Riley, a ex-esposa de Marcos. Anaya havia desmaiado no trabalho. De repente, sem aviso prévio. A ligação chegou até Marcos porque ele ainda constava como contato de emergência, um detalhe que nenhum dos dois se preocupou em atualizar após o divórcio. A pressão está caindo, disse o residente ao médico responsável. Ajuste o gotejamento. Já está no máximo. Então, prepare-se para... O médico assistente parou no meio da frase, finalmente notando Marcos. Senhor, o senhor é da família? Sou dela. Pessoas que não são da família devem aguardar no saguão. Sou o contato de emergência dela. Esta é a filha dela. Os olhos do médico assistente se moveram de Marcos para Riley, observando a pele clara da garota, seus cabelos cacheados, o fato de ela não se parecer nada com ele e ser totalmente parecida com a mãe. Algo mudou em sua expressão. Não era hostilidade, era cálculo. Você tem a documentação? A mão de Riley apertou novamente. Posso pegar, disse Marcos baixinho. Faça isso, enfermeira. Você pode. Eu cuido disso, disse a enfermeira de antes. Ela ainda não tinha olhado diretamente para Marcos. Senhor, se o senhor me acompanhar. Marcos não se moveu. Ele olhou para o monitor. Os números haviam mudado. 88/52. 2 minutos atrás, estavam 92/55. Ele estava observando. Senhor? Ele seguiu. Riley o seguiu. O escritório administrativo ficava 2 corredores adiante, subindo um andar. Marcos sabia disso porque trabalhava ali. Não no pronto-socorro, mas perto o suficiente. Serviços de limpeza. O turno da noite. A equipe que limpava as salas cirúrgicas depois que o trabalho de verdade terminava. A recepcionista não o reconheceu. Por que reconheceria? O turno de Marcos começava às 11 da noite. Já eram 3 da tarde. Preciso de um comprovante de guarda ou custódia, disse ela, sem grosseria. Apenas o procedimento padrão. Tenho guarda compartilhada. Documentação física? Em casa. Então você precisará ir até lá e pegar. A pressão arterial dela está caindo. Marcos disse isso baixinho, como se fosse óbvio. A recepcionista piscou. Como assim? A paciente do leito 7, a pressão arterial dela. Caiu de novo enquanto estávamos vindo para cá. Como você... Eu observei o monitor. A recepcionista olhou para Riley. Com 8 anos, em silêncio,
Segurava a mão do pai como se fosse a única coisa sólida em um mundo instável. Eu acho que não tem problema, se a equipe médica aprovar. Eles não aprovaram. Quando Marcos voltou ao pronto-socorro, uma enfermeira diferente, mais velha, mais perspicaz, o abordou. Sua filha está na sala de espera, disse ela. Ela não pode entrar na área de tratamento sem um adulto. Eu sou um adulto autorizado. Marcos olhou para além dela. Riley estava sentada em uma cadeira de plástico, balançando as pernas, encarando as portas duplas. Ela não estava chorando. Estava apenas observando, esperando. Já volto com a papelada, disse Marcos. Não se preocupe, respondeu a enfermeira, já se afastando. Está tudo sob controle. Marcos voltou 30 minutos depois com uma pasta de documentos. A recepcionista fotocopiou tudo com precisão burocrática. Está tudo pronto, disse ela, entregando-lhe um sachê. Rachá de visitante. Quarto 7. Quando ele voltou para o pronto-socorro com Riley, a Naya já havia sido transferida para a UTI. Ela está estável, informou uma nova enfermeira. Esta olhou para ele brevemente. Sedada. Estamos monitorando-a de perto. O que aconteceu? O médico vai explicar. Quando? Durante a visita médica. 18 horas. Eram 16 horas e 30 minutos. Marcos assentiu. Riley assentiu. Eles encontraram a UTI no terceiro andar. Marcos e Riley pararam na entrada do quarto 7. A Naya parecia pequena na cama do hospital. Havia soro em ambos os braços. Um ventilador mecânico respirava por ela. O monitor acima da cama exibia números em verde e vermelho. Riley prendeu a respiração. Ela está bem, disse Marcos suavemente. Viu? O coração dela está batendo. Ela está respirando. A máquina está respirando. Está ajudando-a a respirar. Isso é diferente. Uma enfermeira entrou, verificou algo no soro, fez uma anotação e saiu. Ela não os cumprimentou. Marcos puxou 2 cadeiras para mais perto da cama e sentou-se. Riley subiu em sua própria cadeira e imediatamente ficou de pé, inclinando-se sobre a grade da cama para ver o rosto da mãe com mais clareza. Não toque em nada, disse Marcos. Não vou tocar. Eles ficaram sentados em silêncio. Os aparelhos apitaram. Os números mudaram. Riley apontou para o monitor. Que número é esse? Frequência cardíaca. Está subindo. Tudo bem, é normal. Mas esse está descendo. Marcos olhou. Saturação de oxigênio. 94%. Estava em 97% quando chegaram. Sobe e desce, disse ele. Mas principalmente desce, observou Riley. Marcos observou por mais um minuto. Ela estava certa. 94%. 93%. 95%. 92%. 94%. A linha de tendência indicava uma queda. Ele se levantou e caminhou até o posto de enfermagem. Com licença. A saturação de oxigênio no quarto 7 está caindo. A enfermeira olhou para cima. Qual é o valor atual? 93. Está dentro da faixa aceitável. Estamos monitorando. Mas a tendência? Senhor, temos protocolos. Se cair abaixo de 90, ajustaremos as configurações do ventilador. No momento, ela está estável. Marcos assentiu. Voltou para perto de Riley. Sentou-se. O que eles disseram? Riley sussurrou. Eles estão monitorando. Eles monitoraram juntos. 93%. 92%. 94%. 91%. 93%. A enfermeira no posto não desviou-se o olhar do computador. Às 18 horas, o médico chegou. Jovem, confiante, exausto. Você é o pai? Perguntou a Riley, mas se corrigiu. Quer dizer, contato de emergência, completou Marcos. Certo. Então, a paciente teve uma queda repentina na pressão arterial. Suspeitamos de sepse. Ela está tomando antibióticos e estamos controlando a pressão arterial com vasopressores. O que causou isso? Ainda não sabemos. Estamos aguardando os resultados das hemoculturas. Riley puxou a manga de Marcos. Ele se inclinou. Esse número está em 90, ela sussurrou.
Marcos olhou para o monitor. Saturação de oxigênio, 90%. O oxigênio está em 90, disse ele ao médico. O médico olhou para o monitor. Está dentro da faixa normal. Ajustaremos se cair mais. Está caindo a 1 hora. Quedas graduais são normais. Estamos monitorando. Mas se a tendência continuar... Senhor, agradeço sua preocupação, mas temos protocolos. Se não se sentir confortável, pode esperar na sala de espera da família. Marcos não disse nada. O médico saiu. Riley olhou para o pai. Ele não escutou. Ele escutou, só não ouviu. Qual a diferença? As pessoas ouvem o que esperam ouvir. Às 7h30, a saturação de oxigênio chegou a 88%. Um alarme soou. Não alto. As UTIs têm configurações de volume diferentes para diferentes emergências, mas persistente. A enfermeira de antes entrou correndo no quarto, verificou o monitor e ajustou as configurações do ventilador. Estamos aumentando a field, disse ela. O que isso significa? Perguntou Riley. Mais oxigênio, traduziu Marcos. A enfermeira fez anotações em seu tablet e saiu. A saturação de oxigênio subiu. 89%, 90%, 91%. Viu? Disse Riley. Está subindo. Marcos observou a leitura da pressão arterial. 85 por 48. Estava 110 por 65 quando chegaram. 110 por 65. Ele se levantou e caminhou até o posto de enfermagem novamente. A pressão arterial, disse ele. A mesma enfermeira olhou para cima. Desta vez, sua expressão continha um toque de frustração. Senhor, preciso que o senhor entenda que vários parâmetros flutuam em pacientes críticos. Estamos gerenciando o cuidado dela de forma abrangente. Mas a pressão tem caído constantemente. Aumentamos a dose do vasopressor 2 vezes. A pressão dela está respondendo. Marcos voltou para o seu lugar. Riley estava de pé na cadeira novamente, observando o rosto da mãe. Papai? Sim. O que acontece se os números continuarem caindo? Eles vão resolver. Mas e se não resolverem? Marcos olhou para a filha. 8 anos. Inteligente demais para o conforto de alguém. Observadora demais para a segurança. Então a gente dá um jeito, disse ele. Às 8h15, o alarme de pressão arterial soou. 78/42. 2 enfermeiras entraram. Depois, o residente. Eles se moviam com eficiência prática, verificando os cateteres, ajustando os medicamentos, consultando em voz baixa. Precisamos aumentar a noradrenalina, disse o residente. Já estamos na dose máxima. Então, adicione vasopressina. Eles se movimentavam ao redor de Marcos e Riley como se fossem móveis. Necessários, mas irrelevantes. Presentes, mas invisíveis. O residente saiu para fazer a ligação. Uma enfermeira ficou para monitorar. Marcos se levantou e se aproximou da cama. Não perto o suficiente para tocar. Apenas perto o suficiente para ver. Senhor, o senhor precisa. Não estou tocando em nada. A enfermeira olhou para ele, olhou de verdade, pela primeira vez. Viu o uniforme de zelador. Viu a mochila. Viu a calma que as pessoas confundiam com indiferença. O senhor trabalha aqui, disse ela. Não era uma pergunta. Serviços de limpeza. Então o senhor sabe que precisamos de espaço para trabalhar. Não estou invadindo o seu espaço. Ela não podia discutir com isso. Ele estava parado exatamente onde a linha invisível permitia. A pressão arterial subiu. 82/45. Depois 80/44. Depois 79/43. Não está se mantendo, disse a enfermeira pelo rádio. O residente voltou. O médico responsável está a caminho. Ele quer outra gasometria arterial e um novo exame de lactato. Coletaram sangue. Ajustaram os soros. Consultaram-se em voz baixa, o suficiente para excluir qualquer informação. Marcos ouviu mesmo assim. O lactato subiu para 4,2, disse alguém. Isso é pior. Não podemos esperar.
Ele precisa decidir sobre os antibióticos. Marcos pigarreou. Que antibióticos ela está tomando? O residente olhou para ele como se tivesse esquecido que Marcos podia falar. Amplo espectro. Para que tipo de infecção? Ainda não sabemos, por isso é amplo espectro. Mas se o lactato está subindo... Senhor, eu realmente não posso discutir detalhes clínicos. Eu sou o contato de emergência dela. E nós o informaremos quando tivermos novidades. Agora, precisamos nos concentrar no tratamento. Marcos deu um passo para trás. Riley observou toda a conversa com olhos escuros e firmes. Esse número está baixando de novo, disse ela, apontando para a saturação de oxigênio. Ninguém a ouviu. O médico responsável chegou às 9 da noite. Dr. Raymond Chen, de acordo com seu crachá. 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, com a calma que vinha de 20 anos de experiência em UTI. Ele revisou o prontuário em um tablet, examinou Anaya rapidamente e deu um passo para trás. Vamos adicionar um terceiro vasopressor, disse ele ao residente. Epinefrina, dose baixa. Sim, senhor. E quero uma consulta com um infectologista amanhã de manhã. O Dr. Chen se virou para sair, então notou Marcos e Riley. Família, contato de emergência. Vocês estão aqui o tempo todo? Desde as 3. O Dr. Chen assentiu. Ela está muito doente. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas o choque séptico tem uma alta taxa de mortalidade. Preciso que vocês entendam isso. Entendo. Alguma pergunta? Marcos tinha uma dúzia de perguntas. Ele perguntou a um deles. Os antibióticos estão cobrindo tudo? Estamos usando um tratamento de amplo espectro. É o protocolo padrão. Mas e se não for bacteriano? A expressão do Dr. Chen mudou levemente. Por que você pergunta isso? O lactato está subindo apesar do tratamento. A elevação do lactato é comum em choque séptico, mas geralmente responde a fluidos e vasopressores. O dela não responde. O Dr. Chen observou Marcos, o uniforme de zelador, os olhos cansados, a filha em pé em uma cadeira. Você tem formação médica? Perguntou ele, não condescendente, genuinamente curioso. Médico do exército, Iraque, 2 missões. A sala mudou. A expressão do residente mudou. A postura da enfermeira se ajustou. Marcos havia se transformado repentinamente de um móvel invisível em um veterano, uma categoria que eles entendiam. Mas as próximas palavras do Dr. Chen destruíram essa transformação. Então, você sabe que questionar decisões clínicas não ajuda o paciente. Estamos seguindo protocolos baseados em evidências. Sim, senhor. O Dr. Chen saiu. O residente saiu. A enfermeira saiu. Riley sussurrou. Ele não gostou do que você disse. Ele não confiou no que eu disse. Às 22 horas, uma administradora chegou. Sorriso profissional. Prancheta. Eficiência alegre. Sr. Thompson, sou Janet Rees, defensora do paciente. Entendo que o senhor está aqui há bastante tempo. Posso lhe oferecer algo? Estamos bem. Eu também queria confirmar. O senhor mencionou que trabalha aqui, serviços de limpeza. Turno da noite. Eu também queria abordar algumas preocupações que a equipe médica mencionou, sobre questões relativas aos protocolos clínicos. Marcos não disse nada. Eu sei que isso é incrivelmente estressante. No entanto, a equipe médica precisa poder se concentrar no atendimento ao paciente sem se sentir questionada. Eu fiz uma pergunta. E tudo bem, mas há hora e lugar para tudo. E quando a equipe... Riley pulou da cadeira e se aproximou do pai. Marcos colocou a mão no ombro dela. Você está me pedindo para ir embora? Disse ele. Claro que não. Só estou pedindo cooperação. A equipe está trabalhando muito e precisa confiar que as famílias confiam neles. Eu confio neles. Então vamos deixá-los trabalhar, certo? Janet saiu. Seu sorriso permaneceu no ar, como uma lembrança. Ela foi legal, disse Riley baixinho. Ela estava fazendo o trabalho dela. Qual é o trabalho dela? Garantir que as pessoas não façam perguntas. Marcos notou algo estranho por volta da meia-noite. As enfermeiras pararam de chamá-la pelo nome. Fase 4. A verdade sem drama. 17h30 a 21h.
À meia-noite, uma nova enfermeira assumiu o turno. Ela se apresentou, Keisha, com 20 anos de experiência em terapia intensiva, e concluiu sua avaliação. Ao terminar, surpreendeu Marcus puxando uma cadeira e sentando-se. Você é a médica do exército que o Dr. Chen mencionou? Sim, senhora. Iraque? Fallujah, Ramadi. Keisha assentiu. Meu sobrinho fez 2 missões. Fuzileiros navais. Eles ficaram em silêncio por um momento. Os aparelhos emitiram bips. Você está preocupada com algo específico? Perguntou Keisha. Marcus escolheu suas palavras com cuidado. O lactato continua subindo. Os vasopressores não estão controlando a pressão arterial dela. O oxigênio continua caindo. Tudo verdade. Mas tudo isso junto com antibióticos de amplo espectro que não estão funcionando. O que você está pensando? Não estou pensando em nada. Não tenho treinamento para pensar em nada. Mas e se você pensasse? Marcus olhou para ela. Olhou de verdade. Viu alguém disposta a ouvir. No Iraque, disse ele lentamente, tivemos um caso. Soldado jovem. Choque séptico, pensamos. Antibióticos, fluidos, todo o protocolo. Nada funcionou. Acabou sendo uma infecção fúngica. Quando descobrimos, já era tarde demais. A expressão de Keisha não mudou. É um ambiente muito diferente. Eu sei. E sepse fúngica é rara. Eu sei. Keisha se levantou. Vou mencionar isso ao médico responsável amanhã. Obrigado. Não me agradeça ainda. Ele provavelmente dirá a mesma coisa que o Dr. Chen disse. Eu sei. Mas vou mencionar. Às 6 da manhã, o Dr. Chen voltou para a visita matinal. Keisha passou seu relatório. No final, ela acrescentou. O familiar mencionou uma preocupação com patógenos atípicos. O Dr. Chen olhou para Marcos. Ainda aqui? Sim, senhor. O Dr. Chen voltou sua atenção para o prontuário. Patógenos atípicos. O senhor está sugerindo algo fúngico? Não estou sugerindo nada. Apenas mencionei um caso que vi no exterior. Este não é do exterior. Eu sei. E a sepse fúngica é extremamente rara em pacientes imunocompetentes. Eu sei. E não temos motivos para suspeitar. O Dr. Chen parou. Ele estava olhando algo no tablet. O quê? Perguntou o residente. A contagem de glóbulos brancos dela está baixa. Notamos isso ontem, mas está ainda mais baixa agora. Pode ser a infecção. Ou pode ser que a infecção não seja bacteriana. A doutora Chen percorreu os resultados dos exames rapidamente. Quando foi a última vez que ela viajou? Marcos perguntou. Ela foi para o Arizona no mês passado. Todos olharam para ele. Qual parte do Arizona? Perguntou a doutora Chen. Phoenix. Duração? 5 dias. A doutora Chen já estava digitando. Consiga uma consulta com um infectologista aqui agora e adicione anfotericina ao tratamento dela. Você acha que é fúngica? Perguntou o residente. Acho que não podemos esperar pelos resultados das culturas, se for. O residente saiu correndo. A doutora Chen se virou para Marcos. Que tipo de conferência? Faturamento médico. Ela trabalha para uma seguradora. Ela mencionou alguma atividade ao ar livre. Trilhas. Ela mandou fotos para Riley. Trilhas no deserto. O Dr. Chen assentiu. Febre do vale. Deveríamos ter detectado isso ontem. Você não sabia que ela tinha viajado. Eu não perguntei. Eles ficaram em silêncio. Os aparelhos apitaram. Os números permaneceram estáveis por enquanto. Obrigado, disse o Dr. Chen, por mencionar isso. Marcos assentiu. A equipe de doenças infecciosas chegou às 9 da manhã. Fizeram perguntas, histórico de viagens, sintomas, cronologia, que deveriam ter sido feitas no dia anterior. Marcos respondeu o que pôde. Riley acrescentou detalhes sobre as fotos da trilha. Vamos começar o tratamento imediatamente, disse o médico infectologista. Aumentaram a medicação antifúngica. Ajustaram o ventilador. Monitoraram e mediram. Ao meio-dia, o lactato começou a cair. Às 14 horas, a pressão arterial estabilizou. Às 16 horas, a saturação de oxigênio de Anaya subiu para 95% e permaneceu nesse patamar. O residente que havia ignorado as preocupações de Marcos
voltou com resultados atualizados dos exames. As hemoculturas voltaram. Deram negativo para bactérias. O Dr. Chen ergueu uma sobrancelha. E as culturas fúngicas? Ainda pendentes, mas a resposta clínica dela sugere que acertamos. Você acertou, corrigiu o residente. O Dr. Chen olhou para Marcos. Todos nós acertamos. No domingo à tarde, as culturas fúngicas deram positivo. Coccidioides e mitis. Febre do vale. Seus sinais vitais continuaram a melhorar. Ela permaneceu sedada, mas a trajetória havia mudado. O Dr. Chen passou por lá durante a visita noturna. Vamos tentar estubá-la amanhã, disse ele. Que bom, disse Marcos. É mesmo. O Dr. Chen hesitou. Eu queria dizer algo. Sobre ontem. Sobre quanto tempo levamos para considerar a infecção fúngica. Vocês chegaram lá. Chegaram tarde. O motivo de termos chegado tarde é que eu fiz suposições. Vocês fizeram suposições razoáveis. Eu fiz suposições baseadas em ver um homem negro da classe trabalhadora, com roupas de zelador, e decidir que sua opinião médica não valia a pena ser considerada até que seu serviço militar o tornasse legível para mim. Marcos não disse nada. Isso é uma falha, continuou o Dr. Chen. Não uma falha de protocolo, uma falha humana. Minha falha. Vocês finalmente ouviram. Finalmente não é suficiente. Não na UTI. Ele olhou para Riley. Sua filha viu o que os monitores estavam fazendo antes de qualquer um de nós. Ela é observadora. Ela estava prestando atenção enquanto presumíamos que éramos os únicos que podiam. O Dr. Chen estendeu a mão. Marcus a apertou. Obrigado, disse o Dr. Chen, por ser persistente, por estar certa, por não ter ido embora mesmo quando fizemos você se sentir como se devesse. Ela é a mãe da minha filha, e você é o pai da filha dela. Isso importa. Depois que o Dr. Chen saiu, Riley largou seus lápis de cor. Ele disse obrigado. Disse sim, mas não pediu desculpas. Ele pediu desculpas sem pedir desculpas. Tudo bem? Marcos pensou um pouco. É um começo. Na manhã de segunda-feira, Anaya foi estubada. Ela tossiu, engasgou e respirou sozinha. Seus olhos se abriram. Ela viu seus pais, viu Riley, viu Marcos. Oi, ela sussurrou com a voz rouca. Oi, respondeu Marcos. O que aconteceu? Febre do vale, da sua viagem ao Arizona. Anaya olhou para Riley. Meu bem, vem cá. Riley subiu cuidadosamente na cama. Ela deitou a cabeça no peito da mãe. A mão de Anaya subiu, tremendo, e repousou nos cabelos da filha. Você ficou, disse Anaya para Marcos. Claro, você não precisava. Sim, eu fiquei. Naquele momento, Anaya estava viva. Riley estava segura. Os números no monitor eram bons. Isso era o suficiente. Na terça-feira, Marcos voltou ao trabalho. Seu supervisor o encontrou no relógio de ponto. Tudo bem? Ela vai sobreviver. Ótimo. Que bom. Uma pausa. Ouvi dizer que você ajudou a descobrir o que estava errado. Eu mencionei algo que os médicos já sabiam, disse Marcos. Não foi isso que eu ouvi. Seu supervisor deu de ombros. De qualquer forma, que bom que ela está bem. Marcos registrou o ponto e foi para as salas cirúrgicas. Ele limpou tudo minuciosamente, metodicamente, como havia sido treinado, como sempre fazia. Em seu intervalo, ele checou o celular. Riley havia enviado uma mensagem. Mamãe tomou café da manhã. Ele sorriu e respondeu com um joinha. Marcos voltou ao trabalho. Ele esfregou o chão. Ele esvaziou o lixo tóxico. Ele se movia pelo hospital como sempre fizera. Presente, mas invisível. Necessário, mas imperceptível. Só que agora, quando passava pela UTI, Keisha acenava. Quando cruzava com o Dr. Chen no corredor, o médico assentiu com a cabeça. Quando Janet o viu perto do refeitório, desviou o olhar. Nada havia mudado oficialmente. Nenhuma política fora atualizada. Nenhum protocolo reescrito. Nenhum pedido de desculpas registrado em atas de reunião. Mas algo havia mudado. Não tudo. Não o suficiente. Apenas o suficiente para ser notado. Ninguém se desculpou.
Simplesmente pararam de ignorá-lo.